Começando mais uma Conversa da Escritura, hoje episódio de número 27. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bom, estamos de volta aqui com a nossa Conversa da Escritura. Para a gente é sempre uma alegria, um prazer ter você aqui na nossa companhia. Já de antemão, olha que palavra bonita, hein? Eu já peço aí a você que já está conectado com a gente, dê aí o joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se puder, compartilha esse nosso link aí com tantos quantos você entender que é possível. Bom, fica aqui a nossa saudação inicial. Hoje vamos estar conversando aqui sobre a importância da tecnologia nesse nosso movimento de fazer Cristo conhecido. Será que a tecnologia contribui? Será que a tecnologia impede, atrapalha? Bom, vamos conversar sobre isso aqui. E você que se linkou aí com a gente, prepare aí o seu comentário, suas perguntas. Os notáveis do assunto estão aqui junto a nós na mesa. E eu já vou começar apresentando para daqui a pouco a gente ouvir aqui as opiniões, ouvir aqui os comentários e tudo mais. Bom, para começar as nossas apresentações, nosso cronômetro aqui não está funcionando, hein? Ô jovem Sadi, é só apertar? Pronto? Beleza. Ganhamos uns 3 minutos aí, viu? Então, olha só, para começar a nossa mesa e tratar desse assunto tão importante, à minha direita, missionária Selma Barros, suas considerações iniciais. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você for acessar ou estiver assistindo, seja bem-vindo e que você possa ser edificado com a conversa de hoje. Bom, estreando aqui na nossa conversa, acho que é isso mesmo, né? Um estreante não tão desconhecido assim, mas estreante aqui na nossa mesa de conversa. Pastor Fagner, suas considerações iniciais. Isso aí, muito obrigado. Olá, pessoal que nos assiste através do YouTube ou em outras mídias sociais. É um privilégio, né? Participei da Conversa da Escritura no outro formato, né? E nesse novo formato agora, retornando a Brasília, é muito bom estar com vocês aqui para discutirmos assuntos relevantes aí sobre o reino de Deus, sobre tecnologia. E é um privilégio estar com o pastor Davi, missionária Selma, com o Pedro. Muito obrigado. Pois então, o pastor Fagner já fez menção do Pedro. Pedro, que já é um conhecidíssimo aqui da mesa, né? Vamos lá, suas considerações iniciais. O Pedro é aquele cara que ninguém sabe como é que ele veio parar aqui, né, gente? Bom novo dia para você que está em casa. Como a missionária Selma disse, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste no YouTube, para você que nos ouve no Spotify. Eu não esqueço de vocês também, viu, gente? Vai ser uma conversa abençoadora, reveladora e, quem sabe, até estratégica. Vamos ver o que sai disso aqui hoje. Vamos lá. Falar de tecnologia, olha só, de antemão também devo dizer, gente, que eu não sou o cara mais tecnológico, mais entendido no assunto, mas como eu não preciso ser, porque estão aqui comigo aqueles que são, então eu estou aqui mais para aprender com eles e fazer boas perguntas, é claro. Bom, o objetivo do nosso encontro de hoje, da nossa conversa de hoje, é dialogar sobre esse tema que trata da comunicação, né, da tecnologia da informação, falar sobre isso. O autor do nosso livro, e a gente quer aqui já enviar um abraço, ele não pode estar aqui porque está lá em Luxemburgo, né? Está longe para valer, o nosso queridíssimo pastor Rami Alcântara. Nosso abraço a você, eu espero que você esteja nos acompanhando. Se tiver, Rami, nos acompanhando, puxa, seria muito bom, né? Manda aí um comentário pra gente aí no chat, alguma coisa que você achar relevante conversar com a gente aqui. Bom, foi ele quem escreveu o capítulo do livro e, por sinal, um texto muito bem escrito, onde eu vou citar os tópicos apresentados aqui pelo pastor Rami, e depois a gente vai começar a dialogar aqui com com os que compõem a nossa mesa, para a gente falar um pouco sobre essa questão da comunicação social, e enfim. O primeiro tópico que o Rami traz aqui, depois da introdução, ele vai tratar da comunicação, né, no mundo virtual, né, como é que essas coisas estão acontecendo. Ele vai tratar aqui sobre a sociologia do mundo virtual, um tópico, né,
texto bastante interessante, A Ancoragem no Mundo Virtual, o Cristianismo e as Tecnologias, e por fim ele vai falar como falar do amor de Cristo através da internet. Bom, a gente sabe, isso não é novidade para ninguém, que o mundo das comunicações, né, seja o mundo do trabalho, o mundo da educação, aliás, a radicalização no mundo virtual mudou o comportamento das pessoas e de forma bastante radicalizada. Hoje não tem nada mais globalizado do que a internet, uma coisa que acontece aqui em fração de segundos, o mundo todo está sabendo, porque a gente vive um mundo extremamente conectado. Eu queria, já vou deixar essa pergunta aberta aqui para que a gente, né, para que todos nós possamos falar sobre ela um pouco, né? Essa percepção que a gente tem desse ambiente digital. A gente fala de sala, a gente fala de um monte de ambientes, né, chamados de ambientes digital. Isso mudou, de fato, a maneira como as pessoas buscam significado. Então, tem gente na internet para todo tipo, tem demanda, tem todo tipo de demanda e todo tipo de gente buscando, né, alguma coisa. Como é que a gente hoje, em termos de espiritualidade, como é que a gente processa essas buscas por significado, esses encontros, né, e esses desencontros dentro dos meios digitais, né? Como é que a gente lida com essa questão da espiritualidade em tudo isso, né? Pedro, quer começar? Você me olhou com um sorriso de quem está com vontade de falar sobre... Não sei se foi esse, não. E já, Pedro, emendando essa questão, para a gente já começar falando de desafio, né? Na opinião de todos nós, e sua, principalmente que vai começar aqui, qual é o maior desafio, né? E qual também é a maior oportunidade que as tecnologias trazem a nós nesse contexto de comunicação da fé, de fazer Cristo conhecido, né? Vamos lá. Bom, para mim, e daquilo que eu tenho no meu contexto de um jovem de 25 anos de Brasília, isso é muito importante. Quando se vai falar de tecnologia, é muito interessante que você entenda, querido em casa e nós aqui, em que ambiente, em que contexto você está. Porque um jovem de 25 de Brasília tem um contexto diferente de um jovem de 25 do Rio de Janeiro, que tem um contexto diferente do jovem de 25 da cidade da Priscila, lá em Irecê, no meio da Bahia. Então, tudo isso é muito relativo. Isso também varia da idade, varia da interpretação da coisa, de como você foi criado, o que você pode acessar, o que você não pode. Então, é importante sempre se ater a isso, a essa contextualização da sua realidade. Depois disso, respondendo a pergunta da maior facilidade que a gente ganhou, é a de comunicação e instantaneidade da informação. Você consegue alcançar diversos nichos de pessoas e povos e culturas e sociedades e grupinhos que antes eram inacessíveis a você, por ser um morador de Brasília, talvez uma pessoa, como o senhor veio do Rio de Janeiro, né? Um carioca que veio para Brasília, você talvez não conseguisse conversar com um grupo X de pessoas. Agora você consegue conversar com todos eles. Eles podem até não gostar do que você vai falar e podem até não querer te ouvir. Mas agora você consegue acessar a todos eles de forma instantânea. Você sobe o vídeo, ele já está lá e todo mundo consegue acessar. O problema, que eu acho que é o desafio, é que tudo é posto à prova agora. Você não consegue só lançar palavras de sabedoria ou de verdades absolutas que antes davam certo num contexto de ignorância, que vai colar. Hoje não cola mais. Inclusive, até as palavras corretas, com sabedoria e ensino, são questionadas e entre aspas, destroçadas e avacalhadas pelo conhecimento supérfluo de alguns, pela avaliação não criteriosa de outros e pela força da massa que acompanha esse público. As verdades mais bonitas são distorcidas. Então tem muita teologia que é pregada hoje que é contornada por causa disso. A gente pode, Pedro, nesse contexto, considerar que a credibilidade ela está no número de seguidores ou na verdade que você está expressando? Não, hoje é muito mais pelo número de seguidores. Com certeza absoluta. Porque não importa mais o que é falado hoje em dia. Não, por exemplo, um exemplo categórico disso, eu não sei quem de vocês está muito antenado na internet, chegou na bolha mainstream, né? Ou seja, o meu pai sabe quem é, e o meu pai é um senhor de quase 50 anos, o senhor. Mas você vê que isso é uma coisa que, na minha bolha de internet, eu conhecia esse tal do Felca, que é um youtuber,
E ele gravou um vídeo que explodiu tanto que todo mundo agora conhece. Uhum. Só que é um assunto que, e não desmerecendo o trabalho que foi feito, que já foi conversado muito antes, desse negócio de adultização de crianças na internet. Uhum. Esse negócio de pegar criança pra botar pra fazer coisa de adulto, pra gravar vídeo, pra ganhar dinheiro, isso acontece há muito tempo. Desde a MC Melody lá atrás, não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa história, do MC Pikachu, do MC Pedrinho, tem um monte de MCs do funk que isso aconteceu. Isso é um assunto muito debatido, muito por sociólogos, por filósofos, por antropólogos no Brasil. Psicólogos, psiquiatras. Muita gente falou disso. Só que hoje o Felga falou, há um tempo atrás, ele gravou um vídeo que bombou, que explodiu, e tem até lei fazendo, deputado se mexendo para fazer lei sobre isso. As grandes empresas de vídeo estão se regulamentando, cortando os vídeos, diminuindo o acesso dos canais, derrubando alguns outros. Ou seja, o que ele disse virou verdade só porque ele falou? Não, já era verdade há muito tempo. Mas como o número de seguidor dele é muito alto, a visibilidade dele alcançou muita gente, agora, de repente, isso é um assunto importante. O que deveria ter sido importante a vida inteira e não estava sendo. Agora, Selminha, nosso objetivo aqui é dizer, né, do nosso aproveitamento das redes para tornar Cristo conhecido. Ora, é certo que a internet ela é uma terra meio que parece uma terra selvagem, parece uma terra meio que sem lei, uma terra de ninguém. Todo mundo fala lá meio o que quer e por aí vai. Como é que a gente faz, Selminha, para tratar princípios bíblicos que às vezes parecem serem princípios ultrapassados dentro de uma rede em que as pessoas estão sabe, recebendo coisas de todo tipo, né? E como fazer Cristo conhecido, né, através dos feeds e tudo mais, sem ferir princípios bíblicos que aparentemente parecem ultrapassados dentro dessa bolha ou dessa onda, né, de tanta novidade. É uma pergunta relevante, é a sua e precisa ser bem esclarecida, bem debatida. É importante a igreja se situar. A igreja ela vai vivendo através dos séculos, né? Então, a igreja do século XXI não é a mesma do século XVIII, ou sequer XIX, ou sequer do anterior aqui, né? O vizinho passado. Então, ela precisa lançar mão das ferramentas, das tecnologias para tornar Cristo conhecido. Agora, o que nós entendemos é que ela precisa ser coerente, a mensagem do Evangelho precisa ser realmente a mensagem do Evangelho, mas ela também precisa estar numa plataforma não digital, não nesse sentido exatamente agora, mas assim, num ambiente transcultural, num ambiente que possa alcançar as nuances da cultura, as mudanças que a cultura vai sofrendo, né, com os anos, com os meses, inclusive com os dias, com o advento da pós-modernidade, né, que nós estamos vivendo. Então, hoje já não se fala mais de anos para mudança de cultura. Em questão de 2 anos já muda muita já coisa. muda completamente. Então, é preciso ter isso em mente. E outra coisa é que é preciso ser coerente com aquilo que é postado, com aquilo que é usado, a ferramenta que é usada e o estilo de vida bíblico, né? É preciso haver essa harmonia aí. A mensagem ela não precisa mudar por causa das ferramentas ou porque a cultura vai se modificando. Ela precisa encontrar uma ponte de contato com aquele povo, com aquela população, com aquele grupo X, X, seja qual for o grupo, para que aquela mensagem, em meio às transformações culturais, continue sendo relevante, biblicamente relevante. É o que o Mil Services, olha só, ele está dizendo, né, que Jesus continua sendo a verdade, né? E é uma pergunta? É claro que sim. E a sua palavra, que é a Bíblia, também, né? Independente do ambiente onde ela estiver. Agora, só mais uma, para a gente avançar um pouquinho, porque eu sei que tem coisa demais para a gente dialogar aqui. Quer ver só? Pastor Fagner. Hoje a gente está vivendo uma era, principalmente no Brasil, de muita polarização, né? Lados sendo defendidos com unhas e garras. A internet não está livre dessas coisas e a gente tem visto por aí muita gente, né, de forma até equivocada, né, fazendo defesas acerca de algumas coisas. Como é que a gente pode, né, no afã de fazer Cristo conhecido, comunicar convicções e, ao mesmo tempo, lidar com amor e respeito com aqueles que pensam diferente de nós dentro das redes? Ok.
Antes de entrar na sua resposta, responder a sua pergunta, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Rami, né? Acredito que foi muito bom o material que ele produziu. Uhum. E o versículo que ele usou como base, que diz: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, e fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Uhum. Então, assim, ó, eu acredito que Cristo precisa ser feito conhecido através das redes sociais, da internet, das mídias sociais, e a igreja ainda usa muito pouco. Como o Pedro falou, várias pessoas falaram sobre o assunto lá que o influencer comentou, mas nele tomou uma relevância. Poderia ter sido um pastor, poderia ter sido uma igreja, poderia ter sido uma instituição religiosa, mas precisou Deus usar uma pessoa lá de fora para comunicar algo que nós poderíamos ser o porta-voz. Perfeito. Não é? Oportunidade gigantesca, meio que perdida nesse sentido, né? Exatamente. Então a igreja precisa voltar a tomar sua relevância dentro do mundo atual. Quando pega lá, o próprio Jesus Cristo foi revolucionário, tanto que o mundo se divide em depois de Cristo e antes de Cristo, porque ele impactou a sociedade. Martinho Lutero, quando veio e pregou as 95 teses na igreja do Wittenberg, ele foi revolucionário, quebrou uma sociedade, quebrou paradigmas, desenvolveu o ensino, trouxe iluminação para um mundo que estava sobre a escuridão, trazendo a relevância e fazendo Cristo conhecido. E eu acredito que chegou um momento da história da igreja, nessa modernidade, pós-modernidade, que nós fomos perdendo um pouco disso. Sei lá, o rádio teve uma certa importância. Se o Jairo Ribeiro estivesse aqui, poderia comunicar sobre isso. Mas nós perdemos a oportunidade de pregar através da televisão. Agora que começou a surgir alguns filmes, né? Umas séries. Séries, entendeu? Mas muito pouco ainda perto de um universo que gera conteúdo o tempo todo para atingir crianças, adultos, adolescentes, jovens e levar para o pecado, levar para o mundo. Então, Cristo precisa ser conhecido, nós precisamos usar e nós usamos pouco. E aí, indo para a sua pergunta, o mundo hoje é polarizado em todos os sentidos, porque todo mundo tem uma opinião sobre tudo. O professor Alain Brizotti, ele usa uma frase muito bacana, ele fala o seguinte, ó, nós não vivemos uma época de intoxicação, nós vivemos uma época de infoxicação. Nós somos infoxicados de dados, de conhecimento, e aí cada um tem a sua verdade. Mas eu, como cristão, eu, como igreja, se eu pregar a minha verdade, ou melhor, a verdade de Cristo, aquilo que eu acredito, e a minha vida for um reflexo disso, aí pode importar seguidores ou pode não importar seguidores, mas quem eu atingir com a minha verdade, quem eu atingir com a palavra de Cristo, e ela for impactada e ver que aquilo é uma verdade, ela vai seguir Jesus e vai seguir o cristianismo. Mas para a polarização, eu preciso falar do amor de Deus. Eu não preciso falar de A ou de B ou de ideologia tal ou de filosofia tal. Se eu falar de Cristo, eu venço a polarização. É suficiente. Significa dizer que a internet, para nós, não é um campo de batalha. Né? De forma alguma, né? De forma alguma. Não precisa porque ser. Porque de vez em quando surgem situações e são complicadas. Eu peguei aí um gancho da sua fala, né, que você falou um pouco sobre a questão de conteúdo. Pedro, como que a gente faz, Pedro, para trabalhar conteúdo, né, que não seja mais do mesmo? Eu vou dar um exemplo, né? Se a gente... Meios de comunicação, televisão, por exemplo. Se a gente citar assim, qual é o melhor programa de televisão que faz Cristo conhecido, que prega a salvação em Jesus, que fala do reino de Deus? Tá, não precisa dizer porque a gente... Assim, deixa pra lá, né? Talvez deixa o pra ano lá. que veio foi do Jimmy Swagger, que faz uns... Não, aí sim, aí eu tô falando ainda das televisões, né, das concessões que existem de rádio, televisão, por aí, que de fato tá preocupado de fazer Cristo conhecido, ao invés de fazer conhecidas as suas programações, as suas campanhas, os seus líderes, né, personalizados e tudo mais. Então, para não cair nessa teia do mais do mesmo, né, como que a gente pode inovar, né, aprender, prender a atenção das pessoas falando só de Jesus, cara? Então, eu não sei se vocês sabem disso, eu vou até perguntar para caso vocês não saibam, até dar um reforço no que eu vou dizer, mas existem formas diferentes de você produzir conteúdo para diferentes plataformas. O vídeo que você grava para o YouTube não vai ser o mesmo que você vai gravar para o TikTok, que não vai ser o mesmo que você vai gravar para o Reels do Instagram, apesar do formato ser igual, que você não vai gravar o mesmo para os Shorts do YouTube.
Todas as ferramentas têm um tipo de público majoritário que acessa, um tipo de público majoritário que tem uma forma de consumir aquele conteúdo, que tem uma priorização daquilo. Os vídeos no YouTube, por exemplo, hoje para você postar um vídeo de 50 minutos, igual a nossa conversa da escritura, a pessoa tem que ser muito interessada no assunto para ver. Normalmente a média de tempo de um vídeo muito bem assistido é de 10 a 15. Então, o que a gente pode fazer para ser diferente? Para mim, o The Chosen é o maior exemplo disso. Por que o The Chosen é uma série que bombou tanto? Porque a qualidade é boa. É muito boa. A cinematografia é boa, a fotografia é boa, a ambientização é boa, o figurino é bom, toda a atuação é excelente. Tem um monte de filme evangélico por aí que a gente... Desafiando Gigantes, Courageous, A Prova de Fogo, que a gente conhece, que a gente já assistiu porque a gente é do nicho, mas The Chosen alcançou o mundo todo. E qual que é o maior problema de conteúdo que a gente propaga hoje no meio evangélico? É que a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe o que Jesus falou, quem Jesus era. E o problema é que quando você parte desse pressuposto e você joga ao léu, e a pessoa vai pesquisar, por exemplo, mas isso aqui que Jesus pensava, o que eu encontro? Ele vai encontrar os 355 milhões de filósofos que vieram depois de Cristo, que rebatem toda a fala de Cristo numa visão humana da coisa, que é o que agrada a carne, obviamente, e isso vai reforçar a pessoa aquele comportamento de acreditar naquela falácia e abandonar a verdade de Cristo. O diferencial de um conteúdo cristão hoje, para mim, que é o que eu sinto muita falta nos nossos meios, é, qualidade do produto, saber gravar um vídeo, saber de iluminação, saber pegar um microfone que presta, um microfone bom, olhar pra câmera quando grava, não ficar lendo o promptzinho ali, ficar nítido. A gente sabe, tá, gente? As pessoas mais novas sabem que vocês estão lendo prompt. A gente tem essa visão de ver o olhinho mexendo, isso faz toda a diferença. Uhum. E gastar tempo com detalhes, com especificidades, com informações importantes. O que o filósofo tal disse que veio depois, por que o que Nietzsche disse nesse ponto já não é mais válido, porque o filósofo que veio logo em sequência rebateu nisso aqui, e esse filósofo era pastor da igreja tal. E como a igreja, ela também tem os seus estudiosos, que rebatem os estudiosos, vou colocar assim, seculares. Os intelectuais. E a gente tem essa gama de informação também para disseminar. Porque senão a gente fica parecendo só um bando de velhos religiosos que vivem no fundo de um quintal, falando um monte de sentimento, e isso não é verdade. A igreja e o ministério de Cristo e a palavra de Deus tem muita espiritualidade, mas também tem muito intelecto, tem muita relevância, tem muita informação que é relevante para crescimento pessoal. Eu concordo com o Pedro que a gente precisa realmente ter qualidade e melhorar o nosso nível de conhecimento nessa área. Nós somos ainda, em partes, de uma forma geral, tirando algumas exceções, muito leigos nesse assunto. Mas aí eu trago para outro ponto. A gente precisa gerar conteúdo, porque o mundo está gerando. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Aí eu tenho uma pergunta. É bom pra caraca tudo isso aqui. Olha, falei caraca, hein? Mas olha só. Bota o pi. Olha só, gente. É uma coisa para pensar. Eu estou vendo aqui o pastor Daniel, que está nos acompanhando aqui no nosso estúdio. A Priscila também está ali. Na técnica está o Sadi, está a Karina. Enfim, né? Deus abençoe vocês aí. Daqui a pouco eu vou falar dos que estão nos acompanhando, né? Alguns comentários que fizeram aqui. Mas olha só, essa questão de conteúdo, eu citei o pastor Daniel porque o que eu vou falar tem a ver com isso. É possível a gente ser um produtor assim de conteúdo tão bom, tão bom, tão bom, que ao invés da gente atrair as pessoas para a igreja física, as pessoas, né, gostem mais de nos assistir nos nossos bons conteúdos e não quererem ou não se preocuparem mais com o encontro físico? É possível correr esse risco? Eu acredito o seguinte, talvez eu seja polêmico aqui. Nós temos que fazer Cristo conhecido tanto no físico quanto no digital. Se eu tiver aqui na igreja 1000 pessoas assistindo o culto, glória a Deus, e eu quero que elas venham aqui. Mas se eu postei um vídeo de um culto e ele foi há 2 anos atrás e uma pessoa aceitou Jesus com aquele vídeo e resolveu ter uma interação, é isso que vale. Então, assim, eu acredito que a pessoa tem que vir aqui, precisa estar aqui, mas se eu tiver uma sala de discipulado online para pessoas que se converteram em Portugal, para pessoas que se converteram em Luxemburgo, para as pessoas que se converteram na Espanha e querem compartilhar o meu conteúdo da minha fé, tá tudo certo. Acho que o ponto... Perdão, pode falar, professora. Eu concordo também, isso é muito importante, mas biblicamente uma coisa não substitui a outra. Uhum.
Elas se né? complementam Elas nesse se sentido, né? complementam, porque é importante, você transmite o conhecimento, interage, né, virtualmente, tudo, mas nada substitui o comungar. Sim, a comunhão. Comunhão Uhum. só se tem pessoalmente, só se tem o grupo. Então, assim, independente de onde essa pessoa esteja, ou do momento que ela acesse aquele conteúdo, se ela for tocada, convencida pela verdade, além dela absorver tudo aquilo, diretamente, consequência, ela vai procurar um grupo a que se agregar. Por quê? Porque ela precisa desse contato. Igreja existe nessa comunhão, nesse Tem contato. um negócio também que vocês já ouviram isso de cantores de rock, pop, nunca conheço seus heróis, nunca conheço seus ídolos, porque as personas que eles apresentam no palco são diferentes das que eles são de verdade. Uhum. Então, a minha recomendação para que esse problema seja o mais mitigado possível, tenha menos ocorrência, é que produza o conteúdo sendo quem você é. Porque Exatamente. se você for Coerente com um a pastor quer verdade gravar que um é. conteúdo, por exemplo, e ele quer apresentar a palavra, como o pastor Fagner falou. Só que no conteúdo ele é todo alegre, ele é todo energético, ele é todo pessoal, ele é todo intimista. E quando a pessoa ouve isso, vem para a igreja dele e vai falar com o pastor é antipático, ele não gosta de conversar, ele não gosta de abraçar, ele não gosta de debruçar tempo com as pessoas. Eu prefiro muito mais a pessoa que você é na internet. Eu não vou querer conviver com você na vida real. Uhum. Então, grave conteúdos, produza informações que sejam coerentes com quem você é. E claro que a necessidade de talvez você se adaptar como pessoa, tanto no mundo digital quanto no mundo real, para É você um fato. poder alcançar outros além, também vai acontecer. Então, é um negócio de se mover. Agora, olha só, a gente sabe que tem muita gente que se sente, né, expressivo no mundo virtual, e seja que meio ele se utilize, né? Pessoas com quem ele conversa, coisas que ele diz e por aí vai. A grande pergunta, como é que a gente faz, gente, para transformar seguidores em irmãos, Em discípulos, né? em discípulos? Porque o fato de ter um monte de gente, né, acompanhando, fazendo, seguindo, não sei o que e tal, mas qual seria a estratégia dentro desse mundo, né, digital da gente transformar seguidores em irmãos? Eu acho que vai muito do que o Pedro estava falando, em transmitir a verdade. Uhum. Porque assim, ó, se você, né, usa a internet, a pessoa, o pastor, ou o irmão, ou a instituição, e transmite uma inverdade, ela vai cair por terra em algum momento. Entendeu? Nem tudo que se posta é o que realmente é a realidade. Até porque se fosse avaliar só o que é postado, todo mundo era super feliz, ninguém era triste. Exatamente. Entendeu? Então o que se posta nem sempre é verdade. O que vai transformar uma pessoa de um seguidor para um discípulo, quando ela compreender que aquilo ali que está sendo transmitido realmente é uma verdade e a vida daquela pessoa realmente transmite Cristo. No ambiente técnico, é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta de fazer. Por que as lives da Twitch, por exemplo, para quem não sabe, Twitch é uma plataforma de lives, Twitch, a Kik, o YouTube até, tem muito engajamento em alguns assuntos que são muito aleatórios. Você pega uma live de um jogo virtual, tem 150 mil pessoas ao vivo, dando dinheiro, participando e comemorando e se envolvendo. É porque elas se sentem vistas. Elas se sentem parte daquilo. Se você vai produzir um conteúdo para o TikTok, por exemplo, para o YouTube, e você ainda é pequeno e tem alguém comentando, responde o comentário. Mostra que você reconhece aquela pessoa. Se você está fazendo uma live, igual a gente está fazendo agora, uma coisa que eu gosto muito que o pastor Daniel faz, de lembrar do pessoal lá da congregação do Parque Marajó, inclusive. Muito obrigado por vocês virem, viu, gente? Vocês são sempre muito bem-vindos. Porque isso faz a pessoa se sentir vista naquilo que está acontecendo. Não é só, eu entrei e ninguém nem reparou que se eu entrei ou se eu saí. Não, a gente sabe que vocês estão aí. A gente está vendo vocês. O comentário que você deixou, positivo ou negativo, foi importante. Eu li o que você escreveu, eu vou responder da melhor forma que eu puder. E esse amor frio na tela alcança inúmeras pessoas. É isso que torna tudo tão íntimo, tão particular, porque você pega um monte de gente que está sozinho em casa na pandemia, um monte de adolescente isolado, entre aspas, esquisitos, que as pessoas não gostam de conversar, junta eles num lugar onde eles não têm as travas físicas, de aparência, de histórico, de filosofia, de ideias de vida,
E eles só podem sentar e conversar abobrinhas de coisas que eles gostam em comum. E todos são vistos, toda a opinião tem valor, todo mundo é reconhecido. E aquele ambiente cresce e fica organicamente melhor. E organicamente atraente. E o responsável por isso, querendo ou não, é o produtor do conteúdo. Porque ele é o rosto que está aparecendo. A pessoa que está fazendo, ela tem que ter esse carisma de chamar a atenção do pessoal para dentro do conteúdo e eles se sentirem parte disso. É uma baita de uma responsabilidade, né, quando a gente fala sobre isso que o Pedro está dizendo, porque, inclusive, eu tenho Isso pode produzir, né, essa ideia de culto à personalidade, a pessoa que, obviamente, se torna, né, o personagem, né, principal daquele conteúdo. E aí a gente pode até, de certa forma, ofuscar o principal elemento da mensagem e até da nossa permanência ali, né? Então, como é que a gente faz? E que conselho a gente, né, daria a alguém que quer tornar Cristo conhecido e precisa fazer essa distinção, meu Deus do céu, entre essa ideia de que é comigo o negócio, mas não sou eu, é Cristo, é Jesus, é a palavra, é o Evangelho. Para mim, a maior resposta foi o que a missionária Selma falou. Você precisa ter uma igreja local, gente. Você precisa ter um pastor, você precisa ter alguém que tem um conhecimento bíblico, tem espiritualidade, tem a vivência com Deus. E se você é o pastor, você precisa ter outros ao seu redor que você confie, que tenham isso também, para que as pessoas avaliem o seu conteúdo e te digam, olha só, queridão ou queridona, você está passando do ponto. Não é sobre você. Saber ouvir feedback. É sobre a palavra. E absorver e entender que tudo que nós fazemos, isso é para tudo, gente. A gente está falando de tecnologia aqui, mas na vida do cristão é para tudo. Tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor e fazer Cristo conhecido. É só sobre isso que é o livro desse ano. Então, se eu não estou disposto ou disponível a receber do meu irmão um comentário, e claro, vou avaliar se é pertinente, por isso que é bom que você tenha mais de uma pessoa, né, para que isso seja pontuado. E se você não está disposto a ouvir e a aprender com seus irmãos, não faz sentido ser igreja. Porque se você fosse esse bonzão todo, ou essa boazona toda que você acha que você é, você já tinha morrido por nós todos. A gente não ia precisar de Jesus, e se você levantar o braço, você vai pro céu. O problema é que você não é, eu não sou, e ninguém aqui vai ser. A gente precisa uns dos outros para crescer. E o crescimento se dá aí, né? Pois é. Bom, gente, olha só, essa nossa conversa de hoje, né? Você deve estar aí se perguntando, você que entrou agora aí no canal, tem muita gente aqui, mas nós estamos conversando aqui sobre fazer Cristo conhecido por meio da tecnologia da informação atual, né? O autor não está aqui, o autor do livro, pastor Rami, está lá em Luxemburgo acompanhando a gente. Você que ainda não adquiriu o nosso livro, eu sugiro que você que ainda não o fez, está quase em pecado, é bom que você adquira o livro para você poder ter em mãos os conteúdos que a gente tem trabalhado aqui na nossa igreja. E você que está nos acompanhando, se ainda não é inscrito no canal, a gente convida você a se inscrever. Se está aí agora conversando com a gente e ainda não deu um like, né? Dê o like, porque a gente quer muito, né, aumentar aí a nossa rede de participação. Bom, estão conosco, tem uma galera boa aqui com a gente, né? Deixa só eu citar alguns aqui. Ih, rapaz, espera aí. A Andréia, o André, né, está com a gente, pastor Daniel, Patrícia, Marta Correia, olha só, o Oséias está aqui, Eglis, Priscila, Rodrigo Baltazar, rapaz, até o Rodrigo Baltazar está aqui hoje, Deus abençoe aí, Rodrigo Baltazar, Felipe França, Samuel Tenório, eu encontrei com ele aqui na igreja no domingo, falei, rapaz, você é o nosso seguidor assim mais fiel. Toda a conversa da Escritura, ele tá lá. Tá o pastor Samuel Tenório aqui nos acompanhando, é uma alegria. Com o Parque Marajó. Pois é. Marca mais presença. É isso aí. Então, gente, vocês que estão conversando com a gente aqui, o pastor Daniel colocou algumas mensagens aqui, eu vou ler para a gente, né, ter aqui a opinião e o comentário. E ele vai responder que sim, né, que a verdade de Cristo será sempre a verdade e nós temos que nos envolver na divulgação dessa mensagem, nos valendo, inclusive, da atual tecnologia da informação. Talvez alguém diga assim, caraca, esse negócio não é pecado não, ficar mexendo com esse negócio de internet, não sei o quê. Não é pecado não. Né? Deus espera que a gente seja bastante inteligente para fazer uso. Pecado é não saber usá-la e usá-la. Pecado é usá-la de maneira incorreta. Pois é. Então tem muita gente aqui dando o seu boa noite, o seu bom dia, o seu bom novo dia. Enfim, a gente está feliz demais com a participação de todos vocês. Gente, agora a gente sabe também que
todo espaço que ele é aberto, né, ele incorre em perigos. A internet, ela é uma bênção, mas ela também incorre em muitos perigos. Então, assim, aquele que quer mesmo, de verdade, né, propagar o evangelho, fazer Cristo conhecido através desses meios aí, quais os cuidados, missionária Selma, que esse nosso irmão, nossa irmã precisa ter quando ele estiver navegando, né, entrando nos seus canais aí, quais cuidados, quais perigos a gente corre também, né, relacionados a isso aí. Antes de falar sobre os perigos, é importante lembrar de que da sua própria identidade, quem você é em Cristo, né? Quem você é. Então, se você tem isso certo, tem essa convicção de identidade, você sabe quem é, a quem pertence, sabe para onde vai, o que está buscando realmente, então fica fácil você acessar os conteúdos que convergem para isso, não é? A partir do momento que não tem essa identidade formada em Cristo, qualquer caminho leva a Roma. Então aí a pessoa vai, acessa aqui, acessa ali, por quê? O perigo, ele está em todo lugar, não é só nas redes sociais, na informação, né, na tecnologia. O perigo está em todos os lugares. Mas aí é aquilo que Paulo disse, o ídolo, por si só, ele não tem problema nenhum, ele não é o problema. O ídolo, a imagem, o objeto não é o problema. O problema é a maneira como eu lido com esse objeto. Esse é o problema. E para eu poder lidar com esse objeto de maneira saudável, de maneira coerente com aquilo que eu vivo em Cristo, eu preciso ter a minha identidade formada nele. E isso é o padrão, o parâmetro. Senhora Ok. Selma, não, você vai perguntar alguma coisa aí? Não, Não. pode. Tá, eu ia trazer algo, eu ia deixar para o final esse aqui, né, que ia ser polêmico também, mas olhando para esse viés, assim, sobre o perigo das redes sociais e de como usar isso, né? Primeira questão, o inimigo usa muito bem, né? Talvez um amigo meu vai assistir aí, o pastor Edeilson, né? Um dia ele é líder de adolescentes, e ele comentando que ele teve a percepção que o grupo de adolescentes da igreja, todos estavam colocando animes, por exemplo, como Com a fotinha do com a perfil. fotinho do perfil. Bem comum. Aí ele foi pesquisar sobre isso, ele viu que os adolescentes estavam assistindo séries de animes que estavam trazendo, por exemplo, filosofias contra o cristianismo, contra Deus. Perfeito. Então, por exemplo, assim, ó, a internet, o inferno criou um mecanismo de atingir os adolescentes, que muitas vezes nós não atingimos tão bem. E ele pensou, cara, olha aqui os adolescentes da minha igreja, cara, que estão com anime aqui. Aí ele foi estudar, usou a inteligência artificial para pesquisar as séries de anime, o que elas estavam falando, e ele viu que a maioria das séries anime estavam trazendo um viés, né, de liberalismo, de sexualidade, até falando contra o cristianismo. E aí ele usou isso nas suas pregações e ensino para os adolescentes. E aí que eu quero dizer com isso? E usando o que o Rami usou como versículo base aqui. Eu preciso ir pregar na favela. Não significa que eu serei um favelado. Eu preciso ir pregar lá na Cracolândia. Não vou virar um Não cracudo. significa que eu vou ser um dependente químico. E eu falei com o pastor Davi sobre isso o seguinte. Na série que tem na Netflix, O Dilema das Redes, né, usa a seguinte frase. A única indústria no mundo que chama o seu cliente de usuário é as drogas e as redes sociais. A Elas exercem o A mesmo poder. única indústria que chama os seus clientes de usuários são as drogas e as redes sociais. Então eu preciso fazer Cristo conhecido através das redes sociais. Não significa que eu tenho que ser um viciado nas redes sociais. Exato. Esse aí é o perigo, né? E aí, né, eu comentei com o pastor Davi que eu estava trabalhando num sermão sobre isso, e eu anotei aqui, ó, né, no livro, esqueci o nome do livro agora, do pastor Alain Brizotti, ele usa o seguinte texto de Mateus, capítulo 4, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Então, eles deixaram a rede de pesca,
para pescar homens. Pegaram outro tipo de rede para pescar. Exatamente. Esse texto faz muito sentido. Nós precisamos usar as redes sociais para pregar o evangelho, mas nós precisamos deixar as redes e seguir a Jesus. Tem um negócio importante também. Conversa Pega a é visão, essa, pega a rapaz, visão. nós. Tem um negócio importante também que vocês precisam, que todos vocês precisam saber, eu não sei se vocês sabem, existe a máxima óbvia que a internet nunca esquece. Tudo que você bota na internet não vai sumir. E pode parecer uma frase de, tudo bem, eu já entendi, eu postei, vai ficar lá. Não, as pessoas vão atrás. Elas vão policiar a sua vida inteira. Saiba que sempre vai ter um desocupado, sempre vai ter, que vai estar completamente empenhado numa cruzada pessoal para provar que caso você seja alguém conhecido, você algum dia já foi hipócrita, falou uma bobagem, foi corrompido ou qualquer outro tipo de coisa. Na internet tem um site específico para isso, o nome dele é Wayback Machine. Ele pega as páginas, eles tiram um print das páginas no dia e fica guardando no arquivo. Então, por exemplo, o cara tem um Twitter, o pastor tem um Twitter, e antigamente ele digitava um monte de abobrinha. E aí um dia ele falou, caraca, eu percebi que era abobrinha, eu vou apagar. Ele apaga, mas no Wayback Machine vai estar lá. Uhum. Então é possível que o novo convertido, ou o não convertido, o cara da cruzada da destruição, entre lá e tire o print e fale, em 2013 o senhor falou isso aqui, apagou por quê? Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro cuidado é cuidado com o que você fala. Segundo, apagar a bobagem que você falou, às vezes também não é bem visto. Porque parece que você está tentando apagar um passado de uma hipocrisia que você teve, ao invés de tentar arrumar. Então, antes de apagar, resolva a sua pendência. Porque ela volta, a internet cobra. E terceiro, se você não conseguiu evitar e apagou, assuma a crítica que vai vir, porque ela vai vir, e explique a coisa. Não ignore, não finge que nada está acontecendo, porque, primeiro, isso é uma estratégia muito boa para quem quer ganhar dinheiro, ignorar, mas testemunho bíblico, isso não é bom. Isso não é bom. A gente está falando de fazer Cristo conhecido. Ninguém aqui está querendo te ensinar como ficar rico nas redes sociais. Você precisa explicar o seu pecado, assumir o seu pecado, assumir o seu erro, explicar por que aconteceu, como Jesus trabalha, como Jesus transforma, como a restauração no sangue de Cristo é possível, como você vê diferente e é diferente hoje. Isso tudo precisa ser muito bem pautado, muito bem explicado e muito bem justificado. Trabalhos meia boca na internet, digo e repito, não somem, nunca serão esquecidos e vão te perseguir o resto da vida. É melhor que a pessoa tenha a humildade de reconhecer, né, que nesse tempo ele não foi muito feliz naquilo que fez, mas que a opinião e a convicção sobre a mudança está sendo, né, colocada porque passado não apaga. E né? fica registrado também, Não, né? E não tem nem como dizer que não foi ele que disse, né? Porque Exatamente. E um bom ponto também é explicar o processo da mudança do pensamento. Exatamente. Porque você dizer que saiu da água para o vinho, ninguém vai entender, primeiro, que ninguém vai entender, ninguém vai acreditar, foi Jesus que fez. Jesus só, um dia se acordou e estava assim, transformado, né? Jesus mexeu na sua cabeça? Não, Jesus foi trabalhando, foi quebrando meu preconceito, eu conheci um amigo que pensava assim, conversei com ele, aquilo me fez perceber de uma outra forma, e Deus foi trabalhando no meu coração, eu tive várias conversas com a pessoa X, Y, Z, a respeito desse assunto. No mundo digital, o modo, a forma, o como, é muito mais importante do que. Muito, muito mais. Pois é. Bom, a gente está caminhando para terminar, né? Não, Mas eu queria, eu queria deixar uma reflexão. uma pergunta, né? Uma pergunta ainda para a gente dar como resposta, inclusive como sugestão. O livro, né? O Rami foi muito feliz, cara. Muito Muito feliz. Ele coloca fez um aqui no excelente trabalho. no último tópico dele aqui, ele coloca como falar do amor de Cristo através da internet. Então, você que não tem o livro, você precisa ter o livro, né? Precisa ter o livro para você poder ver aqui um mundo de informações que o Rami traz para nós sobre como que você pode usar, né, a internet, né? Então, ele pede, né, aqui, ele orienta a usar a internet com propósito, né? Não seja, sabe, um conversador de conversa fiada, né? Ele pede para criar um blog ou um site com caracterização, né? Chame Ser né? testemunho vivo, né? Como a gente tem Pois falado, é. Pedro tem falado bastante. Utilize plataformas de vídeo, ele sugere aqui algumas, né? YouTube, TikTok, por aí vai. Aposte em podcast, olha nós aqui, ó.
né? Podcast, videocast, né? A gente ainda tá meio fraquinho, porque Pois a gente só é. tem 50 minutos, podcast bom de 6 horas. É aí que é o forte, né? Testemunho vivo, né? Que a Selma já considerou aqui. Participar de fóruns, de discussões online, estratégias de marketing, evangelize por meio de ações solidárias. E por último, aqui o último tópico dele é prepare-se para perguntas difíceis, porque elas poderão acontecer. Bom, Elas vão acontecer. elas vão acontecer. Partindo dessas muitas informações, para alguém que quer começar, tá? Ele está ouvindo a gente aqui agora, puxa, estou com vontade de usar as redes para fazer um trabalho evangelístico e fazer Cristo conhecido. Vou emendar uma pergunta na outra, né? Qual seria, né, a melhor estratégia, né? O que funciona melhor, vocês que são, né, mais aí da rede, e se existe, né, algum projeto, perfil ou recurso online que você recomenda para quem quer se aprofundar nessa área de fazer Cristo conhecido por meio das plataformas e das tecnologias atuais. Vamos lá, Wagner, quer Comigo começar? mesmo? Bora. Só para a gente finalizar dando essas sugestões aí. Tá. Primeira coisa que eu acredito assim, ó, voltando porque conectar o que eu tava falando ali, ó. Nós precisamos deixar de ser usuários e ser produtor de conteúdo. Em primeiro lugar. Perfeito. A gente usa muito e produz muito pouco. Então, se nós queremos alcançar as pessoas, deixe de consumir e comece a produzir algo. E aí, nada vai tirar o poder do Espírito Santo, nada vai tirar a unção do Espírito Santo e nada vai tirar a revelação do Espírito Santo nas nossas vidas, no sermão, na forma que nós trabalhamos, né? Até o Rami não entrou nesse assunto, talvez porque não estava muito no hype ainda na hora que foi escrito, mas eu vi que o pastor Daniel trouxe que ele está usando lá as máquinas de algodão doce com IA para uma forma de disseminar o evangelho. Eu acredito que a IA é a grande revolução nesse momento para fazer Cristo conhecido. Sadia, tá na agulha aí? Inclusive, eu comentei com o Sadia no começo aqui. Vamos citar um exemplo aqui. A missionária Selminha recebeu uma revelação e o pastor Daniel chegou para ela assim, ó, Selminha, você vai precisar ir para a Suécia. Deus tocou no meu coração, Deus falou com a Selminha, você precisa ir na Suécia pregar o evangelho. Antigamente teria que fazer um estudo, tem que fazer um monte de coisa. Claro que vai ter que ter uma igreja lá para te acolher e vai te dar esse suporte. Mas o Sadia, por exemplo, colocou um prompt lá, ó. Vou fazer um trabalho missionário cristão na Suécia. Faça um breve relatório da cultura do país e formas de inserir o cristianismo sem ser evasivo. Cara, a inteligência artificial deu todo um breve resumo, ó. A Suécia é um país com uma cultura distinta. Se o Romo assistir depois, ele vai conhecer muito bem, né? Moldada por valores como individualismo, igualdade e racionalidade. Individualismo. Os suecos valorizam a independência e a autossuficiência. As pessoas tendem a ser mais reservadas. Igualdade. A sociedade sueca é extremamente igualitária, com forte ênfase na equidade. Tem uma racionalidade e um secularismo. A sociedade é majoritariamente secular. E aí ele vai seguindo, e no final, ó, como abordar o evangelho de uma forma respeitosa. Vá para a ação, não para a palavra. Ao invés de tentar iniciar conversa sobre a religião diretamente, demonstre valores cristãos. A IA vai trazer um repertório de como você vai atingir a sociedade. Passa para o próximo lá. Colocou o próximo? É uma ferramenta excepcional, né? Mas se você ler tudo, estourou o tempo, macho. Você quer para a segunda pergunta? Não, só para o final lá, ó. Então, por exemplo, eu coloquei lá a segunda pergunta. A segunda pergunta já é. Aqui, ó. A mesma coisa, faça a mesma análise se eu for enviado de misericórdia, se eu for enviado de missionário para a Eritreia. Ali trouxe lá, a Eritreia é diferente. Lá é mais, o governo tem uma pressão maior, a religião não é tão aberta, tem 4 religiões predominantes. Aí ele vai trazer a forma que você vai propagar o evangelho naquela região. Então, assim, ó, eu preciso usar para fazer Cristo conhecido da inteligência artificial e de todos os recursos que eu possa ter para levar de uma forma melhor o evangelho. Isso é interessante. É importante se munir de todas essas ferramentas. Entretanto, isso não substitui um treinamento, um estudo aprofundado da cultura
vivência, porque uma coisa é o que a letra diz, a informação, outra coisa é chegar no povo, é viver com o povo, é ter esse impacto. Eu vi milhões de coisas, estudei milhões de coisas antes de ir para a Índia e ninguém me contou o que era a Índia. Eu aprendi o que era a Índia chegando lá. E ninguém, o que eu vi, o que eu vivi, o primeiro impacto que eu tive na Índia no aeroporto, eu não vi em livro algum, em vídeo algum. Então, assim, são coisas que são ferramentas, mas não substitui a dedicação, o estudo, o preparo do missionário, especialmente transcultural e bíblico, para ele. Para mim, o ponto primordial para você. Quero começar. Identifique quem você é. Você precisa o quê para produzir um conteúdo muito bem estruturado nas redes sociais? Você precisa a respeito de Jesus, certo? Conhecimento teológico do mais alto nível, Você não pode cometer gafe alguma, e se você for perguntado perguntas muito complicadas, você precisa ter a resposta pronta e eficaz e correta. 2, você precisa ser um excelente comunicador. Saber falar, saber ser direcionado, saber ser atrativo. E 3, você precisa ter uma técnica boa. 4, você precisa conhecer o público que você está querendo atingir, a forma como você vai atingir isso. Isso pode estar um pouco na técnica, mas eu vou separar. Você tem esses 4 pontos primordiais aqui, certo, irmão de casa e pastores? O que você não tiver, você arruma alguém para fazer para você. Se você é o cara que não é tão atrativo, você não é um extrovertido, faça todas as outras coisas e ache o extrovertido que queira fazer esse projeto e colhe junto nele. O Flow Podcast foi exatamente isso. Exatamente. O Igor era muito mais extrovertido e atrativo do que o Monark no começo. O Monark era só inteligente e esquisitão. Juntou os dois, o podcast deu certo. Uhum. Ah, você não tem uma técnica muito boa, arruma alguém que entende técnica e faz o resto. Ah, eu não tenho a teologia muito boa, mas eu tenho todo o resto. Então você arruma um pastor muito bom para andar com você junto com esse projeto, avaliar todo o conteúdo que você vai propor, todos os vídeos que você vai postar, todas as respostas, ele que vai responder. Trabalhe em equipe. Se você tem todas essas 4 qualidades, me manda uma mensagem. Eu quero andar com você. Mas Ótimo, é importante Pedro. você ter, se não todas, pelo menos 3 ou 2. Se você não tiver, você arruma pessoas para caminhar com você que façam isso. Senão o trem não anda e não sai do lugar. Gente, olha, assunto aqui, como o Pedro disse, é assunto para 6 horas de conversa. A gente arranhou a superfície, tirando só a poeira Muito mesmo, daquilo que a gente superficial. poderia ainda trabalhar e oferecer aqui como ferramenta e sugestão, e enfim. Sobretudo, ore, né? Ao final de tudo, né? Depois de feito tudo isso aí, ore, Submeta tudo ao né? Senhor. E coloca diante de Deus e o Espírito Santo há de nos conduzir em triunfo. Eu vou dar 30 segundos, nosso tempo já acabou, né? O relógio aqui já está piscando o zóio para mim, o tempo já acabou, mas eu queria dar pelo menos 30 segundos para uma última palavra aqui para os nossos ouvintes, que são muitos, né? Muita gente aqui conversando com a gente. Pastora missionária Selma Barros. Então, pessoal, o que eu deixo é que o exemplo de Cristo é o que deve ser seguido e a voz do Espírito é a primeira que nós precisamos ouvir. Amém. E nos munirmos das ferramentas para torná-lo conhecido. Amém. Jovem pastor Fagner. Na mesma linha que a pastora Selma trouxe, né? Nunca deixe a espiritualidade ou a revelação do Espírito Santo ser o primordial na sua vida, mas entenda, e aqui eu vou fazer uma analogia. Uma vez o Senhor disse, se nós não pregássemos, as pedras Clamaria. clamariam. Se nós não pregar hoje, os robôs vão começar a clamar. Ele vai usar todas as ferramentas para fazer Cristo conhecido. Jovem Pedro. Anota essa aí, hein? Saiu fresquinha. Pastores, membros da igreja, todos vocês que estão ouvindo. De 10 anos para trás não tinha TikTok. O TikTok apareceu, explodiu o mundo, acabou com tudo. A Twitch só ficou famosa na pandemia e mudou tudo, a forma como você via. A IA tem 2 anos e ela já está mudando tudo ao seu redor. Confie nos seus jovens. Se você não confia nos seus jovens, capacite seus jovens para que eles sejam confiáveis em palavra, em vida com Deus, para que eles te ajudem, auxiliem vocês como igreja, como corpo, a se prepararem e alcançarem as pessoas nesse mundo, no momento que estão agora. Porque se você tentar, e eu prometo para você, viu? Prometo para você, você que já tem mais de 30 anos, todos vocês que estão ouvindo, se você acha que você dá conta da realidade atual da tecnologia, você não dá. Você não faz a menor ideia. Eu posso usar 485 mil termos diferentes aqui
de mundos tecnológicos que você não faz a menor ideia, e já surgiram nesse tempo que a gente está conversando, 30 que eu não conheço. Então você precisa ter uma mocidade, uma juventude, os adolescentes engajados na palavra, na igreja, e você precisa respaldá-los, dar validade ao que eles estão dizendo e correr atrás disso. Assim como você faria no conteúdo online, faça também na sua igreja, presencialmente. Olhe no olho, diga que é importante e arrume um jeito deles te ajudarem nisso aí também. Pois é. Ó, chegamos no final e eu quero encerrar esse nosso tempo aqui de conversa fazendo uma leitura curtinha aqui da conclusão do capítulo escrito pelo pastor Rami. O pastor Rami, ele diz assim, ó, ao final de tudo que ele trouxe como pensamento: a internet e as redes sociais são ferramentas poderosas que podem ser usadas para levar a mensagem de Cristo ao redor do mundo. No entanto, é crucial compreender o ambiente digital, os comportamentos online e as diferenças culturais ao comunicar nossa fé. Tudo isso que a gente estava falando aqui, né, agorinha. Usando a tecnologia de forma ética e intencional, podemos evangelizar, edificar e compartilhar o amor de Jesus com um público global, sempre lembrando que nossa missão é fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Forte abraço. Na Tchau, próxima tchau, pessoal. terça-feira a gente está de volta aqui com mais um tempo de Próxima conversa. terça-feira? Hoje é segunda, né? Hoje é segunda. Esquece. Próxima segunda, eu tô meio digitalizado já aqui. Enfim, mas próxima segunda-feira, nós aqui, você aí, né? Agradeço a todos os que conversaram aqui com a gente. É claro, a gente não teve como aqui, né, falar de todo mundo que falou aqui, as mensagens que deixaram, mas fica aqui o nosso um bom novo dia para você. Uma palavra de oração rapidinha para a gente encerrar aqui e desejamos a você uma boa semana e um tempo ainda de reflexão. Pessoal das Alvoradas, agora sim, é isso que eu ia falar, rapaz. Amanhã, terça-feira, né, o pessoal das Alvoradas se reúne para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Você que é líder de Alvorada, ó, amanhã, a partir das 19 horas, aqui na nossa sala de encontros, ok? Obrigado, Sadi, obrigado, Karina, pastor Daniel, Priscila e vocês todos que nos acompanham. Jesus, obrigado. Foi muito bom podermos falar sobre estas condições especiais para fazermos o teu nome conhecido. Inspira-nos em todo o tempo para que a gente possa ser ainda melhores naquilo que fazemos para propagar o teu amor a todos aqueles que precisam saber dele. Obrigado, é no teu nome mesmo que oramos. Amém e glória a Deus. Amém. Obrigado a todos. Boa semana, gente. Caraca.